Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Amém, Pai do Senhor. Amém, a paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos agora para dar início ao nosso culto. Amém? Você que puder, nesse momento, curvar sua cabeça, dobrar seu joelho na sua casa, onde você estiver. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos estar orando, amém? Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Te entronizamos, Senhor, neste ambiente espiritual. Pai, que o Senhor neste momento venha estar visitando cada casa, venha estar visitando cada vida, cada pessoa que está aqui, Senhor, através do Facebook, Senhor, assistindo essa ministração, e por aqueles que irão também ouvir a Tua palavra, Senhor, através das redes sociais. Meu Deus, a Tua palavra diz, desperta ao tu que dorme, e Cristo te ressuscitará. Meu Deus, nós nesta noite, Senhor, nos entregamos, nos achegamos a Ti, Pai. Ô, Senhor, derrama do teu poder e da tua graça. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre nós da tua bondade, do teu perdão, do teu amor. Meu Deus, vai fortalecendo cada pessoa, vai fortalecendo cada vida, vai fortalecendo cada família nesta noite, Pai. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha ser rica e eficaz a cada dia nas nossas vidas, que nós venhamos a cada dia diminuir e que o Senhor venha crescer. Toma nas tuas mãos nesse momento o louvor que será ministrado, Senhor. Oh, Senhor, toma a irmã Lu, Senhor, que ela possa ser usada como canal de bênção, Senhor, como uma arma poderosa que é o louvor, Senhor, no meio, Senhor, daqueles que irão ouvir, Senhor, este louvor que será ministrado. Meu Deus e meu Pai, nós abençoamos nesta noite, Senhor, cada vida, cada pessoa, Senhor, e declaramos a tua graça, Pai, para a glória do teu nome, Pai, e em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Salve, Senhor, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado por cada um que está nessa live. Amém. Obrigado por cada vida que está aqui nesta noite sendo representada por sua família, pela tua casa, Pai. Nesse tempo de pandemia, irmãos, vamos nos conectar ao Senhor, vamos entrar no trono da graça, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não saia, porque Deus tem uma palavra poderosa para você, para a sua vida, para a sua família, para nós como igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Quero declarar nesta noite que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre aquilo que você tocar as tuas mãos, porque você tem uma marca e você traz no corpo as marcas de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Pode continuar em nome de Jesus? Amém, queridos. Glória a Deus. Louvamos o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos engrandecendo o nome dEle, de estarmos exaltando o nome desse Deus que é maravilhoso, que é digno, que é santo, que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor, Ele é o Deus das nossas vidas, independente da situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, adore o Senhor Jesus de todo o teu coração, porque foi para isso que você foi chamado. Diante da adversidade, nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que é conosco, nós temos um Deus maravilhoso, que é digno, que é santo, que é poderoso e que tem cuidado de você e da sua família. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com alegria, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso. Aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Adore ao Senhor, Jesus. Adoramos Deus. Adore a Ele, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Glória a Deus. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Diga, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Senhor, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira fica, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa é a palavra que Deus tem para a sua vida. Crê somente, porque é o Senhor que você segue, é o Deus que cuida de ti. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga ainda, oh Deus, e não haja fruto da vide e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós queremos, Deus, nós queremos as tuas promessas, nós queremos a tua palavra que é fiel e que não volta vazia. A palavra do Senhor, ela te alcança, ela alcança os teus herdeiros, ela alcança a tua casa, ela alcança os teus celeiros. Por isso, creia que a alegria do Senhor está enchendo a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. E adoramos Rei, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor, em ti. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Nos alegramos, sim. Nos alegramos, Deus. Glória a Nas tuas Deus. palavras que é fiel, Senhor. Nas tuas palavras que são fiéis e não voltam vazios. Antes faz o que lhe apraz, Senhor. E prospera naquilo que o Senhor a enviou, Deus. Seja alcançado, Deus. Seja alcançado nessa hora pelas promessas do Senhor. Seja alcançado nessa hora pela promessa viva de Deus. E o Senhor Jesus, Ele já derramou sobre nós a promessa que derramaria sobre nós o Espírito Santo de Deus. Por isso, clame por Ele, anseie por Ele, porque o Espírito Santo de Deus já está derramado nos nossos corações e nós desejamos mais de Ti, Senhor.
Queremos mais de ti, Deus, nosso amigo Espírito. Senhor, nosso amigo Santo Espírito. Oh, vem, Senhor, venha aquecer os corações. Hoje aqui, Deus, oh, vem com cura em todo o seu sofrer. Glória a Deus. Glória a Deus. Manifestar os teus sinais. Diga, Senhor, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui queremos Deus, queremos mais, Senhor, mais de ti em nós, Deus, mais da tua presença, Senhor, mais do teu Espírito, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Oh, vem, Senhor. Esperamos pelo teu soprar. Hoje aqui, Senhor, com seu óleo venha nos ungir. Exaltado Rei, e com teu fogo vem nos batizar, Senhor. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Senhor, assim como em Joel, Senhor, tu falou que derramaria do teu Espírito. Nós sabemos que o teu Espírito já está derramado sobre nós, Senhor. Por isso, vem e acende a chama nos nossos corações, Senhor. Aviva a chama por tua presença, Deus. Vem, faz, Senhor, arder, Deus. E faz de novo, Deus. Faz de novo, faz de novo. O seu povo chama-te mais de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de
queremos mais de ti. Queremos, Deus, mais da sua essência em nós, Senhor, mais do teu Espírito, mais de ti, Senhor, mais de ti. Que tu possas nessa noite, todos os dias da sua vida, desejar mais e mais de Deus, mais e mais de Deus, porque a presença do Senhor em nós, é o Santo Espírito de Deus em nós, que nos leva para mais perto do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus. A chama da presença de Deus, a chama do Espírito Santo de Deus possa arder no seu coração a cada dia mais e mais para a glória de Deus. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor Jesus. E uma palavra abençoada para a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos tenham tido um ótimo dia, né? Na presença do Senhor. Hoje foi um dia de trabalho, né? Mas estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. E, sem demora, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia aí na tua casa. É muito bom a gente estar com a Bíblia na nossa casa durante as pregações online, né? E eu quero compartilhar um texto que tem falado muito no meu coração. Está lá no livro de Atos, capítulo 15. Né? Livro de Atos, capítulo 15. E eu queria falar hoje sobre um homem de Deus, né? Chamado João Marcos. Né? Deus colocou no meu coração falar a respeito desse homem, pouco conhecido, né, no meio cristão, mas que tem lições tremendas sobre a vida desse homem que eu quero trazer nesta noite para você. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 15, quero ler a partir do versículo 36, amém? Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra de Deus, para ver como estão. Essa, irmãos, é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez sua primeira viagem missionária em Atos capítulo 13, né? Ali ele fundou algumas igrejas, né? Deixou ali alicerçada. E agora, na sua segunda viagem missionária, ele chama Barnabé para fazer essa viagem. Olha o que o texto diz, versículo 17. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado dele, e não o acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para o Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando os irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, muitas vezes nós lemos na palavra de Deus, e na palavra de Deus nós conhecemos grandes homens de Deus. Quando lemos na palavra de Deus, nós vemos grandes personagens bíblicos. Conhecemos a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José, a história de Noé, Jefeté, Sansão e muitos outros homens, né? Mas eu quero te dizer algo nesta noite, né? Existe na Bíblia homens pequenos aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Pessoas que na Bíblia ela não tem uma história tão grande, tão vasta, não tem um relatório tão grande, mas que trazem uma profundidade muito grande para o nosso ensino, né? Muitas vezes Deus usa pessoas pequenas
de uma maneira que aquele vaso é utilizado para Deus e se torna um vaso de honra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia vai dizer assim: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Escolhe as coisas insignificantes ou as coisas vis e desprezadas e as coisas que não são, para reduzir aquelas que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Deus escolhe as coisas loucas, as coisas pequenas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, ele pode estar num montouro, pode ser um desvalido, pode ser um necessitado, pode ser alguém que o mundo não dá valor nenhum. Mas Deus pega aquele vaso, transforma e usa dentro da obra dele como um vaso de valor. Então, meu querido, nesta noite eu quero falar sobre João Marcos. Quem foi João Marcos? O que ele fez? O que podemos aprender com ele? Irmãos, João Marcos, ou simplesmente Marcos, ele é autor do livro de Marcos, que nós acabamos de entender e ler o Evangelho. O Evangelho ele é escrito por 4 autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Marcos foi um desses autores do Evangelho, os 4 primeiros evangelhos, chamado de evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer semelhantes. Amém, irmãos? E João Marcos, ele era filho de Maria, primo ou sobrinho de Barnabé. A Bíblia não deixa isso bem claro. Amém, irmãos? E o primeiro ensino que eu queria trazer nesta noite, irmãos, está lá em Marcos, capítulo 14, versículos 50 ao 52. Vai trazer um relato interessante, né? Vai dizer assim, ó: então todos abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas de um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prender esse jovem, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Alguns historiadores, pesquisadores da palavra de Deus, né, estudantes da Bíblia, teólogos, afirmam que esse homem que fugiu era o próprio Marcos, autor do livro de Marcos. Era o próprio João Marcos. Diante da perseguição a Jesus e a prisão e toda aquela via cruz sobre Jesus, Marcos era jovem e seguia Jesus de longe, por causa da perseguição que haveria sobre Jesus, e o prenderiam e dispersariam todos os seus discípulos naquele momento. E as pessoas o queriam prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o seu lençol para trás. O que eu quero dizer neste momento? Naquele momento, Marcos, ele seguia Jesus de longe. E tem muita gente dentro da igreja, irmãos. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Preste atenção naquilo que eu vou falar. Tem seguido Jesus de longe. Gosta muitas vezes da palavra, gosta muitas vezes de louvor, gosta muitas vezes de ir ao culto, gosta muitas vezes de ouvir a palavra de Deus, mas não tem comprometimento nenhum com o Senhor, seguindo apenas de longe. E quando eu sigo Jesus de longe, eu não sou um discípulo, mas eu sou um cristão, ou um pseudo-cristão superficial. Porque eu não tenho compromisso com o Espírito Santo de Deus. Porque eu não tenho um compromisso com santidade. Porque eu não tenho um compromisso com a palavra de Deus. Porque eu não tenho um compromisso com aquilo que Deus quer fazer em mim.
Então Marcos aqui estava apenas seguindo de longe Jesus, né? Porque estavam querendo prender Jesus e o crucificar. Eu quero te dizer nessa noite, não siga Jesus de longe. Nessa pandemia, não fique disperso. Não fique longe da presença do Senhor. Tenha uma intimidade, tenha um devocional, tenha uma busca com Deus. Amém, querido? Marcos o seguia de longe. Outra característica interessante, meu querido, em Marcos, está lá registrado, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, que eu quero ler para você. Vai dizer assim, ó, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Sabe que eu quero te dizer algo nesta noite, meu querido? Sabe o que Marcos fez? Marcos se tornou filho espiritual do apóstolo Pedro. Marcos se tornou um discípulo de Pedro. Pedro foi o pai espiritual de Marcos. Marcos não apenas seguia Jesus, mas Marcos já era um discípulo de Pedro que servia a Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos ser discipulados. Muitas vezes nós não queremos mestre. Muitas vezes nós não queremos discipulado. Sabe por quê, meu querido? Muitas vezes o discipulado vai exigir renúncia. Muitas vezes o discipulado vai fazer você abrir mão de outras coisas. Muitas vezes o discipulado ele vai te cobrar em algo que você precisa melhorar. Marcos, ele se tornou, sabe quem? Discípulo e aprendiz de uma das maiores pessoas no Evangelho, um apóstolo chamado Pedro. Olha que característica linda mesmo. Marcos seguia Jesus de longe por causa da perseguição. Só que depois Marcos tornou-se discípulo e filho espiritual de Pedro. A terceira característica de Marcos vai estar lá em Atos, capítulo 12, versículo 12. Irmãos, Atos, capítulo 12, versículo 12, vai dizer algo. Vai dizer que o rei Herodes, ele matou a Tiago a fio de espada e lançou Pedro na prisão. A igreja começa a interceder e Pedro, ele é liberto. Quando Pedro sai da prisão, depois que o anjo o liberta, a igreja ora. Sabe onde Pedro vai, meu querido? Na casa de Marcos, da mãe dele. Sabe por quê? Na casa da mãe de Marcos existia uma igreja que orava. Na casa da mãe de Marcos existia uma igreja que clamava. Na casa da mãe de Marcos existia uma igreja que intercedia. Então eu quero te dizer algo aqui, meu querido, naquilo que eu vou ler daqui a pouco. Marcos tinha uma família abençoada e na presença de Deus. Eu quero te declarar sobre a tua vida nesta noite. Tenha uma igreja abençoada na sua casa. Não tem apenas uma casa, uma família que vai para a igreja, mas tem uma igreja abençoada na tua casa. Que a tua família seja abençoada. Que a tua família seja uma igreja de Deus. Que a tua casa seja uma igreja de Deus. Que tua família seja uma família que sirva ao Senhor, porque esse é o maior presente que alguém pode ter. Olha o que diz, meu querido. No livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 12. Vai dizer assim, ó. E considerando nisto, quem? Pedro, vai dizer assim, ó, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome de Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam.
Quando Pedro foi liberto da prisão, a primeira coisa que Pedro fez foi: eu vou lá na igreja, que se reúne na casa de Maria. Maria, mãe de João Marcos. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Muitas vezes nós recebemos livramentos, recebemos perdão, recebemos uma bênção. E temos que correr para a igreja para testemunhar, irmãos. Temos que correr para a igreja para contar os benefícios que Deus fez. Temos que ir para a igreja para glorificar e agradecer a Deus e dar uma gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito. E muitas vezes esse teu testemunho vai edificar a fé de muitos que vão ali. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele foi na casa de Maria, mãe de Marcos, o seu filho, na fé. E ali a igreja estava estabelecida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quarto, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Marcos, ele acompanha Paulo na sua primeira viagem missionária. No meio do caminho desta viagem missionária, sabe o que Marcos faz? Marcos abandona os irmãos da fé e regressa para Jerusalém. Eu queria ler contigo esse texto, está em Atos capítulo 13, versículo 13. Vai dizer assim, ó. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu me pergunto, Marcos foi para a sua primeira viagem missionária. Estava do lado de Barnabé, estava do lado de apóstolo Paulo. Eles estavam fundando igrejas. O que levou Marcos a desistir e retornar a Jerusalém? O que levou Marcos a apartar-se dos irmãos da igreja e voltar para o caminho de Jerusalém? Você já pensou nisso, meu querido? O que leva muitos irmãos a abandonar a fé, a se apartar da obra, a se apartar de uma viagem, de uma missão, de um chamado, de algo que Deus o tinha estabelecido e algo que estava dando certo. Eles estavam fundando a igreja e a igreja estava prosperando e a igreja estava crescendo. Irmãos, a Bíblia não diz por que Marcos voltou para Jerusalém. Mas olha só. Por que muitas vezes nós desistimos? Marcos pode ter desistido por causa da ferrente perseguição que eram dadas sobre os cristãos quando estavam fazendo a obra. Pode ser, a Bíblia não deixa claro. E nós, por que muitas vezes desistimos? Podemos estar desistindo por causa das lutas e tribulações que muitas vezes vêm sobre nós. Podemos estar desistindo por causa, muitas vezes, do nosso esfriamento espiritual. Marcos pode ter esfriado espiritualmente por um tempo e ter se voltado para Jerusalém. Marcos, ele pode ter desistido e voltado atrás por não concordar com alguma coisa dentro do ministério do apóstolo Paulo e da chamada ministerial dele. Pode ter discordado com alguma coisa aí, a Bíblia não fala. Muitos irmãos, também eles desistem e abandonam a sua fé, sabe por quê? Por causa das coisas deste mundo. Sabe? O apóstolo Paulo tinha um cooperador. O nome dele era Demas.
A Bíblia vai registrar, irmãos. Lá até notei aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia vai dizer assim, ó. Demas, havendo amado o presente século, ele me abandonou. Muitas vezes, irmãos, nós abandonamos a fé por causa de perseguição, por causa de lutas, por causa do esfriamento espiritual. Porque muitas vezes você está colocando a fé num homem, ou porque muitas vezes você tem amado mais o mundo do que as coisas de Deus. Por isso que muitos têm voltado atrás. Marcos voltou atrás, abandonou os seus colegas, os seus irmãos, abandonou o apóstolo Paulo, abandonou os irmãos numa obra missionária de tão grande importância e regressou para Jerusalém. Agora entenda algo nesta noite, meu querido. Outra lição que eu aprendo aqui. Olha só. Está lá em Atos, capítulo 15, versículo 38. O texto que nós começamos a ministrar nesta noite. Vai dizer assim, ó. Versículo 38. Versículo 37. Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado de Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado e não os acompanhou naquela obra. Irmãos, terminou a primeira viagem missionária. Marcos o abandonou, mas a viagem missionária foi um grande sucesso. Agora eles iam rever os irmãos da primeira viagem que eles foram, ia fazer a segunda viagem. Barnabé, ele queria levar Marcos nessa viagem. O apóstolo Paulo disse assim para Barnabé, olha, não vamos levar Marcos, porque ele nos abandonou na primeira viagem. E Barnabé insistiu querendo levar João Marcos. E a Bíblia vai dizer que houve uma grande contenda entre eles. A questão de levar Marcos tornou-se uma questão de contenda no meio de Paulo e Barnabé. Para que não houvesse contenda, Paulo levou Silas e foi fazer a sua viagem missionária. E Barnabé se juntou com Marcos e foi pregar o evangelho e navegou para Chipre. Sabe o que eu quero te dizer algo, meu querido? Dentro da igreja do Senhor também existe contenda. Também existe discussão. Também existe divisão. Também existe picuinhas ou brigas. Mas isso não pode ser maior que o Deus que você serve. Mas isso não pode ser maior do que o amor entre os irmãos. Mas isso não pode ser maior do que o perdão e a restauração que Deus tem. Paulo achou melhor não levar Marcos, porque ele não foi fiel naquele trabalho. Pastor, mas Paulo fez errado? Não. Para aquele trabalho, Paulo não queria João Marcos, porque achou que João Marcos foi infiel naquele trabalho. E muitas vezes, irmãos, eu quero dizer algo nesta noite. Não devemos guardar mágoa, nem receio, nem rancor, por causa de questões que muitas vezes trazem divisão, ou na sua casa, ou na sua família, ou na sua igreja, ou no seu trabalho. Você tem que aprender que tem pessoas que vão querer caminhar contigo. Tem pessoas que não vão querer caminhar contigo.
Mas você precisa entender que mesmo eles não querendo caminhar contigo, você tem que amá-los, respeitá-los e dar o seu melhor. E muitas vezes renunciar a muitas coisas que você precisa e abençoar aonde quer que eles vão. É esse que eu quero te dizer para essa noite. É isso que eu aprendo nesse texto. Houve uma divisão? Houve. Isso me faz lembrar quando a Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. O que Abraão fez, irmãos? Abraão foi um conciliador com seu sobrinho Ló. Falou para Ló, escolhe a melhor terra, se você for para um lado, eu vou para o outro. Sabe, irmãos, cristão maduro, sabe conciliar diante das adversidades, diante das contendas, diante da divisão, diante das brigas e situações difíceis que acontecem na vida de cada um. E sabe quem foi o conciliador dessa vez, nessa situação? Foi Barnabé. O nome Barnabé significa aquele que consola. Barnabé consolou a Marcos, o trouxe para perto dele e o levou para uma viagem missionária. Eles foram para o Chipre, né? E as sextas coisas que eu queria te explicar. Pastor, mas e Paulo e Marcos, aquela situação difícil, como é que ficou? Eu quero te dizer algo, meu querido. Paulo, ele foi um homem tão de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele voltou a trabalhar com Marcos. Não naquela viagem missionária, mas em outras oportunidades. Sabe o que aconteceu com aquele Marcos, que abandonou a primeira viagem missionária, que depois saiu com Barnabé para uma outra viagem no Chipre? Aquele homem amadureceu. Aquele homem cresceu. E aquele homem que abandonou o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele se tornou um ajudador e um cooperador no ministério do apóstolo Paulo. Eu queria ler com você Filemão, capítulo 1, versículo 24. Olha o que a Bíblia vai dizer. Esse é o apóstolo Paulo falando na carta de Filemão, amém, irmãos? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Assim também Marcos, olha aí, João Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, meus ajudadores, meus obreiros. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto? Que Marcos era um ajudador no ministério dele. Que aquele Marcos que se apartou, que desistiu, que abandonou, foi um ajudante do apóstolo Paulo na obra que ele fazia. Aquele Marcos que voltou atrás é o mesmo que está pegando a mão no arado e está continuando o chamado e a caminhada dele. E no final da carreira do apóstolo Paulo, irmãos, eu queria registrar isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo já está encerrando seu ministério. Paulo já vai passar o seu cajado para outro. Paulo diz que havia chegado a hora dele da partida. E o apóstolo Paulo vai dizer algo no versículo 11 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que eu queria que você gravasse dentro do seu coração, irmãos. Paulo vai dizer assim, ó. Olha só o que ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Olha só. Demas o havia abandonado. Paulo já estava preso.
E Paulo vai dizer assim, só Lucas está comigo. Toma Marcos. Chama Marcos. Chama João Marcos. Traze-o contigo. Porque é muito útil para o meu ministério. Muito útil para o ministério. Sabe o que o Paulo está dizendo? Ele me abandonou uma vez. Mas hoje, ele se tornou o meu cooperador, meu ajudador. Eu estou aqui, pronto para terminar minha carreira ministerial. Traz Marcos. Traz de volta. Traz para perto de mim, porque ele é muito, não é pouco não, irmãos, muito útil. Sabe, meu irmão, existem coisas na tua vida que muitas vezes aquela pessoa que trouxe alguns dissabores, alguma dificuldade, alguma contenda, ou alguma divisão, ou dentro da igreja, ou qualquer lugar, ou na tua família. Aquele filho, aquele parente de longe, aquele tio, que muitas vezes se tornou para você um peso para a tua vida. Se ele estiver na presença do Senhor, se Deus pegar aquele vaso e transformar, ele pode ser um vaso muito útil, assim como o Marcos foi. Sabe, meu querido, o que Marcos fez? Está vendo essa Bíblia aqui, ó? Ele escreveu um livro, o livro de Marcos, com 16 capítulos. Sabe por quê? Porque ele foi acompanhado, discipulado e caminhou com os dois maiores apóstolos de Cristo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E ele se tornou muito útil no ministério de Paulo. Muitas vezes, meu irmão, quando nós estamos muitas vezes na igreja, e muitas vezes você é corrigido, você é exortado, você é confrontado. Sabe qual a primeira coisa que você fala? Eu vou sair para a igreja e procurar outro ministério. Ninguém pode te admoestar, ninguém pode te corrigir, ninguém pode falar uma palavra dura que você quer fugir, igual João Marcos. Que você quer voltar, muitas vezes, para velhas práticas. João Marcos voltou apenas para Jerusalém, mas muitas vezes quer voltar para o mundo. Sabe, meu querido? Muitas vezes aquela pessoa que te exorta, que te confronta, que muitas vezes faz você pensar nas consequências que você está tomando, é para o teu crescimento, é para a edificação da obra. Sabe? Talvez se o apóstolo Paulo tivesse levado logo João Marcos com ele para a segunda viagem, ele não tinha entendido a tamanha decepção que ele causou a abandonar os colegas na primeira viagem missionária, abandonar os irmãos. Mas aquilo ali serviu para que ele se reestruturasse, serviu para que ele caminhasse mais um pouco, serviu para que ele se tornasse um cooperador do apóstolo Paulo e muito útil no ministério dele. Sabe, meu querido, a minha oração nesta noite é que Deus venha levantar pessoas como João Marcos. Pessoas que têm experiência com o próprio Cristo e entendem o sacrifício dele na cruz do Calvário. Pessoas que têm um pai espiritual e um filho na fé, como Marcos teve a Pedro. Pessoas que entram na obra e muitas vezes
não desistem e pega firme e continua a caminhada. Mas muitas vezes, se cair, como Marcos caiu, tem a capacidade em Deus e com a ajuda de pessoas para se levantar e continuar. E pessoas que quando terminar o seu ministério, o pastor vai dizer, inspirado por Deus, traz mais perto, porque me é muito útil. Traz mais perto, porque eu preciso dele na obra. Não é vergonha você precisar de alguém na obra para te ajudar, para auxiliar, porque ninguém faz nada sozinho. Às vezes, muitas vezes o pastor ou o líder tem vergonha de falar, irmão, eu preciso de você me ajudando. Não, irmãos. O apóstolo Paulo falou, traz Marcos, porque me é útil. Eu posso dizer assim, traz o irmão Carlos, para ter umas fotos aqui na evento de casal, porque ele me é útil na obra de Deus. É vergonha eu chegar e chamar uma pessoa e dizer, fica mais perto de mim, vamos andar junto, vamos caminhar. Não é, meu irmão. Porque ninguém faz a obra sozinho. Cada irmão que está nessa live é muito importante dentro da igreja. É útil dentro do ministério. É igual eu falei no começo da ministração. Muitas vezes, meu irmão, você acha assim, Deus vai me levantar como Davi. Deus vai me levantar como José. Deus vai me levantar como Paulo. Vai me levantar como Timóteo. Não, meu irmão. Muitas vezes Deus quer usar as coisas simples. Sabe? Muitas vezes queremos ser protagonistas. Queremos ser o primeiro. Queremos estar em cima. Queremos estar na liderança, no top. Mas muitas vezes Deus não te chamou para você estar lá no top, porque quem tem que ser o primeiro tem que ser Deus. Tem que ser Ele, a primazia dEle. Eu não tenho, meu querido, vaidade nenhuma e presunção nenhuma de ser o primeiro dentro da igreja. Eu quero ser o servo. Estamos há 7 anos ali no ministério, lá no Sol Nascente. Eu sempre deixei claro, sempre sou claro, eu sou auxiliar do pastor Gilberto. Sou um pastor, igual o pastor Gilberto é pastor. Mas ele é o líder da congregação e eu sou auxiliar. E muitas vezes, meu irmão, tem pessoas que é o seguinte, que não tem a humildade de estar debaixo de uma cobertura, de ser o segundo, de ser o terceiro. Não, eu tenho que ser o líder principal do louvor. Eu tenho que ser o líder principal da igreja. Eu tenho que ser o líder principal dessa congregação. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes Deus não te chamou para isso, né? Muitas vezes Deus te chamou para cooperar como João Marcos. Auxiliar como João Marcos. Ajudar como João Marcos. E muitas vezes, quando Deus te chama, Deus te coloca na posição certa, no lugar certo, com a missão certa. E te estabelece, porque Ele é que te chamou. Sabe por quê, meu querido? Quando o seu ego, ouça o que eu estou dizendo nesta noite, eu vou encerrar a pregação. Quando o seu ego se torna maior que Deus, você nem sabe que está caído, mas já caiu. Vou repetir. Quando o seu ego está maior do que você e você quer ser a pessoa mais importante, você já caiu. E muitas vezes nem percebe que caiu. Por isso que muitos ministérios fracassam. Por isso que muitas pessoas abrem igreja e depois fecham. Por isso que muitas pessoas começam o ministério com a posição, porque eles não estão atrás de servir a Deus. Estão atrás de posição. Olha João Marcos. O que ele fez. Foi discipulado por Pedro. Foi auxiliar de Paulo. Escreveu um livro do Novo Testamento. Foi usado de uma maneira poderosa. Porque ele aprendeu, na sua caminhada, a servir a homens
como se estivesse servindo a Deus, porque estes homens eram direcionados por Deus. Amém? E você vê que aquele homem, João Marcos, ele tinha uma família abençoada. Abençoadíssima. E quando nós servimos a Deus, você pode ter certeza, a bênção de Deus está sobre a nossa família. Amém, irmãos? Quero orar agora, encerrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria chamar a Lu aqui, se a Lu estiver aqui online, amém, para cantar mais um hino para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para encerrar a nossa live com um hino. Amém. Glória a Deus. Queria que ela cantasse um hino. Enquanto eu estou orando, daqui a pouco ela entra e ela vai encerrar com louvor. Amém. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nesta noite. Declaramos no teu poder e da tua graça. Derrama da tua majestade, da tua santidade, meu Deus. Meu Deus, derrama do teu poder, Senhor. Oh, Pai, cobre-nos com teu sangue, meu Deus. Livra-nos de todo mal, Senhor. Venha nos fortalecer, Senhor. Venha nos usar, Senhor. Venha nos encher, Senhor, nesta noite. Meu Deus, esta noite queremos, Senhor, te entronizar. Queremos, Senhor, te dizer, Senhor, ser bem-vindo entre nós, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a ser como João Marcos, Senhor. Nos ajuda a ser como João Marcos, Senhor, a caminhar até o fim, Senhor. A ser útil no ministério, Senhor. A entender os nossos erros e muitas vezes voltar ao primeiro amor, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te servir. Eu quero, Senhor, declarar a tua bondade e da tua majestade, Senhor. E neste momento, Senhor, eu quero encerrar a minha participação, Senhor. E chamar você nesse momento a estar adorando ao Senhor, através do Ministério de Louvor, com a diaconisa, futura pastora do nosso ministério, a irmã Lu. Amém? Glória a Deus. Amém, amados. Palavra maravilhosa. Deus possa estar acendendo a chama mesmo dos nossos corações, tá? Que nós sejamos como essa igreja que adora o Senhor Jesus, que busca o Senhor Jesus. Estamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Glória a Deus. nosso Deus é vencedor. Das lutas, das provações, Senhor. Permaneça firme na palavra. Glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Glória a Deus. Teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. E nada irá me, eu te adorarei, te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos o vitorioso é, na tempestade está. Teu nome
nunca muda, Ele nunca falha. O nosso Deus, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Eu nome infalível é, os reinos vencem, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Glória a Deus. Glória. Impetuoso é, Senhor, Deus poderoso, grandioso és tu, Deus, vem sobre nós, te adoramos, Rei, te adoramos, Rei. Glória a Deus. Vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, o reino em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Glória a Deus. Obrigado, viu, irmã Lu? Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, viu? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus te prospere, te abençoe e proteja a sua casa, viu? Seu esposo, seus filhos, viu? Pastor Gilberto, menino, viu? Amém? Glória Amém. a Deus. Obrigado Amém. mesmo. Glória Valeu. a Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu queria encerrar agora em nome de Jesus, amém? Vou dar a bênção final, glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, te dê a paz. Uma semana abençoada, viu? Amo muito cada um de vocês que está aí na live, amém? Glória a Deus, Deus abençoe e proteja a tua casa, a tua família, te livre dessa pandemia, viu? Eu creio que a vitória já é nossa, no nome de Jesus, viu? Amém? Cada irmão que estou aqui, vindo aqui pelo WhatsApp, aqui, ó, pela live ali, ó. Cada irmão, a irmã Meire, irmão Francisco, irmão Manel, a irmã Luciana, amém? A irmã Nalda e sua família, amém? Irmão Carlos, sua família. Todos que estão aí, irmãos, que eu não estou mais vendo aqui, eu quero desejar uma semana abençoada em nome de Jesus. E eu estou doido, irmãos, aí, para dar um abraço em todo mundo, em nome de Jesus, quando acabar essa pandemia aí, viu? Glória a Deus, dá um abraço, viu? Em nome de Jesus, e declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, praga nenhuma chegará na nossa casa, amém? Glória a Deus, estamos encerrando essa ministração em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, estamos liberados, amém?